Mais uma aula, mais uma técnica. Nessa aula eu vou ensinar a desidratar com sílica gel. As sílicas são aqueles grãozinhos que geralmente vêm em uns sachês dentro de bolsa de couro. Também naqueles potinhos que a gente coloca dentro do guarda-roupa para tirar a umidade. Então essa é a função dela. A sílica gel, a função dela é retirar a umidade, que é justamente o que a gente deseja quando quer desidratar uma flor. Para desidratar um girassol, eu preciso retirar toda a água dele, eu preciso tirar essa umidade, então eu vou usar a sílica para acelerar esse processo. Algumas flores desidratam melhor nessa técnica. E por quê? Quanto mais rápido você tira a água de uma flor, melhor você consegue preservar a estrutura dessa flor. Então, as flores, por exemplo, que têm muita água, flores com hastes mais gordas, mais grossas, elas têm muita água. Então, se você for desidratando de forma natural, ela demora para ir perdendo essa água. Nesse tempo, ela também vai perdendo um pouco da estrutura da flor. Então, se eu coloco em técnicas como a sílica, que acelera esse processo de desidratação, ela tira essa água mais rápido. Logo, eu consigo manter as características dessa flor, como a cor, por exemplo, que muitas flores desidratadas perdem justamente a cor. Então, uma cor viva, como um girassol, assim, amarelo, super vibrante, acaba perdendo essa cor, então não fica tão bonito depois de desidratado. Então, por isso que a gente usa essas técnicas. A rosa também funciona a desidratar na sílica. Outra flor que eu gosto muito de desidratar nessa técnica é o crisântemo, o antúrio. Então essas flores que têm uma estrutura um pouco maior, que tem muita água, elas desidratam melhor nessas técnicas. Flores muito finas não desidratam muito bem nessa técnica, como a margarida ou a austroméria. Então, porque a estrutura dela, se a pétala é muito fininha, você coloca na sílica e a sílica rapidamente tira a água dela, ela já enruga inteira, entorta. Então, muda muito a estrutura da flor. Agora, flores com uma estrutura um pouco maior, como o girassol, que tem uma haste mais gorda, uma dália, o crisântemo. Então, essas flores já são favorecidas nessa técnica da sílica gel. E qual sílica eu vou usar para desidratar? Eu vou deixar um link aqui da minha sílica, que funciona super bem. Mas já testei com a sílica de gato, que muitas de vocês perguntam. A sílica de gato não funciona tão bem para desidratar flores. Então, já fiz o teste, as flores ficam mais manchadas. Embora desidrate, mas não preserva tanto a estrutura da flor como nessas sílicas próprias para flores, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que é a sílica. Aqui um potinho, um Tupperware. Então, as sílicas são esses grãozinhos aqui. Agora, estão vendo que essa sílica aqui tem uns grãozinhos laranja em meio a outros grãos brancos? Na verdade, esses grãos com cor, eles são indicadores de saturação. Ou seja, por que tem um grãozinho colorido na sílica? Porque quando ele mudar de cor, ele vai estar indicando para você que essa sílica está saturada, ou seja, ela perdeu a capacidade de absorção. Então, a sílica, acontece isso porque ela tira a água da flor e essa água fica dentro desses grãos. Então, como que você vai fazer para reaproveitar a sílica depois? Então, você pode colocar no forno, secar. Eu vou deixar um vídeo depois para vocês ensinando a reaproveitar a sílica gel. Então, quando esse grãozinho laranja ele ficar meio azulado, quer dizer que essa sílica já está saturada, ou seja, ela perdeu a capacidade de absorção e está na hora de você levar ela para o forno, temperatura baixa, mais ou menos 120 graus, para que ela seque e retome a sua capacidade original de absorção. Então, a cor dos grãos só tem essa função, tá? Então, se a sua sílica for laranja, for azul, for verde, a única diferença que tem na cor é a indicação de saturação. Igual o gás de cozinha. O gás de cozinha não tem cheiro, porém foi adicionado um cheiro forte a ele para que você perceba quando houver um vazamento.
Então, se você sentir aquele cheiro forte na cozinha, já vai um alerta, poxa, tá vazando gás. Então, é só essa função que o cheiro tem. E aqui a sílica é a mesma coisa, a cor não influencia em nada. Então, se vocês me perguntarem, mas a minha é laranja, não vai secar, a minha azul é a minha verde. A cor é somente indicação de saturação ou não, se tá na hora de você secar a sua sílica ou substituir a sua sílica. Acabei de ganhar esse buquê lindo e quero preservar. Como eu vou fazer? Eu amo girassóis. Primeira coisa, tirar então essas flores do plástico. Uma coisa que eu não recomendo é você pegar esse buquê, amarrar e pendurar de ponta cabeça para secar ele por completo. Porque cada espécie tem uma técnica. Então, aqui o girassol desidrata melhor na sílica. Tango desidrata melhor ao ar livre, de ponta cabeça. E outra, se você deixar assim todas as espécies amarradas juntas, o ar não circula, isso aqui vai ficar abafado, a chance de embolorar esse buquê inteiro é muito grande. Então, quando você ganha um buquê e você quer preservar, quer desidratar, a primeira coisa é você tem que soltar e separar todas essas espécies e desidratar cada uma na técnica certa. Então, aqui eu vou separar as folhinhas de tango, dessa aqui, que parece uma dracena, não sei, tango. Posso deixar essas para desidratar ao ar livre, então faço aqui um massinho, coloco lá no meu varal. E os girassóis, a estrela aqui do meu buquê. Como eu vou fazer para desidratar? Primeira coisa, eu vou tirar essas folhas, porque eu não vou aproveitar. Então, olha como a haste dele é super grossa. Então, tem muita água, uma flor que demora para desidratar. Então, se a gente deixar ela no varal, ela vai demorar para desidratar e ela vai mudar muito a composição, a estrutura dela. Trouxe aqui um Tupperware com tampa e a gente vai desidratar esses girassóis nesse Tupperware, mas não cabe agora. Então, por que eu não trouxe um Tupperware assim, uma caixa vedada grande? Porque eu ia precisar de uma quantidade de sílica enorme e não faz sentido. Então, é muito mais fácil eu soltar e desidratar na sílica somente a flor e depois a gente usa uma outra técnica para emendar essa flor na haste. Então, eu ou posso cortar aqui o meu girassol do tamanho dessa caixa, ou eu posso colocar até mesmo em um potinho redondinho aqui apenas a flor e depois a gente emenda uma nova haste, que é o que eu vou fazer agora. Então, coloquei aqui no meu potinho um fundinho de sílica, pegar o meu girassol e cortar. Cortar só a flor, tirar aqui essas folhas e abrindo bem as pétalas assim, com os dedos, eu vou colocar ele aqui nesse pote. E agora eu completo com sílica. Agora vou tampar e deixar aqui uns 2 dias. Então, para desidratar maior quantidade, eu uso um pote maior. Sempre deixando um fundinho de sílica no pote. Coloco aqui a minha flor bem abertinha. E depois completo com sílica. Vou deixar o pote fechado e a gente volta para dar uma olhada daqui uns 2 dias. 2 dias não é uma regra. Comece a observar as flores. Eu trago para vocês uma técnica, mas falando de natureza não existe regra, né? Então, um girassol pode desidratar em 2 dias ou 3, uma rosa em 1 dia,
ou mais. Então é muito difícil, depende também do clima, depende do tamanho dessa flor. Cada flor tem uma estrutura diferente, então começa a observar. Quando eu sei que ela está totalmente seca, quando você retirar do pote, você apertar e perceber que ele faz um barulhinho de papel amassado. Então, nesse momento, você consegue ter certeza que essa flor está totalmente desidratada. Se ela estiver ainda um pouco úmida, você ainda pode deixar mais um dia na sílica. Então, não existe uma regra clara de que 2 dias funciona para todas as flores. Mas com isso, não só com essa técnica da sílica, mas com as outras técnicas que vocês já aprenderam nos outros vídeos, você consegue observar as flores. Então, com o tempo, você vai tendo esse olhar para a natureza. Então, você olha a flor, você olha a estrutura dela, você vê se a haste é grossa ou não, você vê a cor, o tamanho, e você já começa naturalmente a entender qual técnica é melhor para determinada flor. 3 dias depois e voltamos para avaliar como ficaram os nossos girassóis. Vou usar esse pegador aqui para puxar e... olha lá como ficou. Dá umas batidinhas. Você pode usar depois um pincelzinho para tirar o excesso de sílica. Mas olha como ficou o nosso girassol. Perfeito, né? E também dá pra gente observar a questão da mudança de cor da sílica. Então, vendo que aqui, aonde estava o meu girassol, a sílica mudou de cor, então as bolinhas laranjas estão azuis. Como eu falei, nessa região aqui, ela ficou saturada de água. Vou abrir agora o pote menor. Então, depois uso um pincelzinho para retirar o excesso e olha lá como ficou. E o que eu queria que vocês observassem é o seguinte: cada flor tem a sua técnica, tem a técnica certa. Eu coloquei 2 girassóis aqui desidratando ao ar livre, ou seja, só pendurei de ponta cabeça e deixei ali uns 15 dias. E vejam a diferença. Então, há quem goste do girassol desidratado assim, porque é a forma natural dele. Então, para quem desidrata só ao ar livre, ele fica assim. Mas olha como ele perde volume. Ele muda muito a forma, né? As pétalas se fecham. Ele diminui demais. Agora, vou comparar com o girassol desidratado na sílica. Não, vamos fazer um zoom porque merece. Girassol na sílica com girassol desidratado ao ar livre. E vejam a diferença. Então, cada flor tem a técnica certa. Uma técnica favorece uma flor, mas não favorece outra. Então, o girassol funciona muito bem nessa técnica da sílica. Mas agora, o meu girassol, como eu utilizei um pote pequeno para desidratar e usei só a flor, ele ficou sem haste, né? Diferente desse aqui que eu desidratei, só pendurei. Então, o que a gente vai fazer para reestruturar ele, para montar uma haste aqui nele, para que você possa usar esse girassol depois de desidratado nos seus arranjos, nos seus buquês? Vamos lá! Então, olha só, separei aqui um arame bem fininho e eu posso colocar esse arame aqui, bem na base aqui da minha haste, como se eu estivesse costurando o meu girassol. E vou unir a uma outra haste de uma outra flor. Vou encaixar aqui esse arame dentro da haste. Uma parte aqui do arame eu coloquei dentro da haste e a outra parte do arame eu vou dar aqui umas laçadas ao redor dessa haste, assim. E depois posso usar fita floral. E fita floral a gente encontra verde e marrom. Eu gosto de comprar marrom porque como eu trabalho mais com flores desidratadas, então agora eu uso a fita floral para encapar aqui onde ficou aparecendo o arame.
E ainda vocês vão perceber que não fica muito firme essa união que eu fiz aqui. Então, posso fazer de outra forma. Vou pegar aqui uma folhinha pequena, um pinguinho de cola quente e vou colar aqui. Até para ficar um acabamento melhor e esconder essa emenda que eu fiz. Pegar mais um pedacinho de fita floral para continuar aqui. A parte que vai ficar atrás aqui do girassol não precisa ter um acabamento também muito perfeito, porque não vai dar para ver, né? Se ele for ficar em um arranjo. Posso caprichar um pouquinho mais aqui na cola quente, se quiser deixar mais rígido. Sempre cuidando para não ficar nenhum fio aparecendo. E assim ficou a nossa haste de girassol prontinho para a gente usar novamente em algum arranjo. Aqui, se eu quiser deixar ele um pouquinho mais para frente, como tá preso com um arame, a gente pode mexer, assim, deixar ele um pouco mais em diagonal, sabe? Não tão 90 graus. E se o seu girassol não estiver muito pesado, você pode simplesmente cortar aqui todo aqui atrás e usar somente a cola quente. Peguei aqui uma florzinha, olha, com uma haste mais grossa. Vou caprichar aqui de cola quente e vou colar aqui ela direto no meu girassol. Então também fica um acabamento bacana que só fica aparecendo a bolinha aqui da flor. Vou deixar ele um pouco mais em pezinho assim, para facilitar na hora de usar em algum arranjo. E pronto. Então, vejam como ficou o acabamento. Agora tem uma coisa que é importante a gente lembrar. Todas as flores são diferentes, então não existe uma regra. Vou deixar 2 dias, vou deixar 3 dias. Eu deixei 3 dias, mas como eu já expliquei antes para vocês, o clima importa, né? Pode dar uma alteração, pode atrasar o processo de desidratação. Não deixem fechado por muito tempo para não correr o risco delas embolorarem ali dentro. Sempre dá uma olhadinha. Então esses eu deixei 3 dias. Se você abriu a caixa, olhou, notou que a flor ainda tá úmida, que você aperta as pétalas e elas ainda não fazem aquele barulhinho de papel amassado, não estão totalmente secas, ou que ela tá muito verde, que a haste tá muito mole, então volta na Silic e deixa por mais 1, por mais 2 dias. Então sempre vocês têm que sentir e testar, porque todas as flores são diferentes. Por mais que você use a mesma espécie, às vezes você pega um girassol um pouco menor, ele desidrata antes que um girassol maior. Então não tem como definir uma regra exata, mas mais ou menos 3 dias é suficiente para desidratar um girassol como esse. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica e gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou respondendo para vocês. E não esqueçam que quem testar, me mandem foto depois dos seus arranjos, das flores que vocês testaram desidratar na técnica da Silica Gel.